Hello, pessoal! Bora começar mais uma semana com Deu Match, o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e hoje vamos receber um grande empreendedor que transformou o universo da educação criando a maior universidade de negócios do Brasil. Seja muito bem-vindo, Álvaro Chocair. Tudo bem, Álvaro? Muito obrigado, tudo jóia. Prazer estar aqui hoje. Deu certo. Deu certo. Deu match. Antes de começar, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @deumatch.podcast, e também nos seguir aqui no YouTube para você não perder nada. Álvaro, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Eu estava muito ansiosa para te receber. Você que é um grande empreendedor e fala muito sobre isso, e a gente vai contar um pouco da sua história e de como você agrega neste universo do empreendedorismo. Antes, no nosso programa, a gente sempre começa com um bate-bola para a gente te conhecer quem é o Álvaro. Então eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde o que vier à sua cabeça, tá bom? Tá bom. Então vamos ao bate-bola. Seu signo? Meu signo? Câncer. Canceriano é apegado ou não? Apegado à família, algumas outras coisas, mas acho que mais família, mas é de paz, pra gente olhar o lado bom, vai. Então, é importante família, ainda mais quando se empreende, né? Eu acho. Porque muito empreendedor coloca, às vezes, a profissão à frente. É fundamental. Eu acho que é a base de tudo e ajuda muito em todas as frentes da vida, inclusive na profissional. Seu lugar favorito no mundo? Egito. Egito? Egito. Fui pra lá ano passado. É mesmo. E Egito, me explica por quê? Eu acho que traz um pouco do inexplicável do ser humano, né? Tá. Eu acho que quando você para diante de todos aqueles monumentos, de todas aquelas construções, não tem como você não parar para pensar, né? Tudo bem, Paris é um ótimo lugar, Nova York é um ótimo lugar, adoro as duas cidades e as duas igualmente têm um espaço importante no meu coração, mas acho que o Egito, ele cala fundo, sabe? Você se questiona muito, realmente. Não tem como não questionar. Até porque lá eu lembro que questionava muito como que eles já sabiam os instrumentos dos médicos antes de Cristo, né? Então, realmente. Quem te inspira, Álvaro? Eu acho que tem grandes mentes que passaram pela face da Terra que me inspiram, sem dúvida alguma. Um São Francisco de Assis, um Robespierre, Jesus Cristo. Eu acho que são pessoas assim que mostram valores por os quais eu tenho muita admiração. Uma frase que reflete sua filosofia de vida. Uma frase... Acho que seja você mesmo. Acho que ninguém pode te substituir. Então, esse acho que é um pouco que eu acredito e que eu procuro passar para os outros. Álvaro, agora uma das minhas perguntas favoritas. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Eu vejo uma pessoa muito convicta. Uma pessoa que sabe o que quer. Olá. Qual foi seu maior sonho realizado? Casar e ter 2 filhos. Como você gostaria de ser lembrado no futuro? Boa pergunta. Como alguém que fez o bem. Achei profundo, gostei. Agora que a gente já te conheceu um pouquinho melhor, você fez faculdade de administração na GV, trabalhou no mercado financeiro e aí você foi para a área de tecnologia. E me conta como é que foi essa transição, como é que, enfim... Como você chegou na sua carreira, né, de investimento e onde você está hoje investindo em várias áreas e junto com a Lynx. Então, quem é o Álvaro? Me explique. É engraçado como a vida vai levando a gente. Eu acho que nas nossas vidas todas, eu acho que tem muito aquilo que a gente quer, aquilo que a gente desenha pra gente. Tá bom. E tem a vida se apresentando de diversas formas, que às vezes é congruente aquilo que você quer, às vezes não é muito bem. A gente nega. Né? Eu entrei na GV para trabalhar no mercado financeiro. Eu decidi fazer administração de empresas para trabalhar no pregão da Bolsa, naquele pregão ainda ao vivo que tinha antigamente. Ser um trader. Tá. Eu jamais pensei em empreender. Eu queria mesmo era trabalhar no mercado financeiro. O que aconteceu foi que eu dei uma sorte danada de, no meio da faculdade, nascer a internet no mundo. E aí, junto com a internet, veio milhões de oportunidades. E percorrendo ali as possibilidades que tinha, eu construí um site junto com 3 pessoas. Na verdade, um marketplace para o setor químico e
Um ano e meio depois de ter montado esse site, veio um fundo de investimentos e ofereceu um cheque que jamais acho que um garoto de 21 anos podia imaginar para comprar a minha empresa, e eu vendi. Com 21 anos eu vendi a primeira empresa, e aquele dia eu descobri que o empreendedorismo trazia algo muito importante dentro dele, que é: você só precisa acertar uma vez. Se você acertar uma vez, você vai ter todo o dinheiro que você sempre quis ter, você vai ter o reconhecimento do meio que você quis ter, e você vai ter uma sensação de autorrealização, de ter construído algo útil para as pessoas, para a sociedade como um todo. Então, quando eu montei a empresa e nós fizemos essa venda com 21 anos, eu olhei para mim e falei: nossa, não é tão difícil esse negócio de empreender. Aquilo me deu uma tranquilidade. Eu sei que por vezes você precisa tentar 1, 2, 10 vezes. Aconteceu na minha vida de ter sido muito cedo. Sabe-se lá por quê? Eu acho que nem é muito mérito meu. Sabe quando a coisa vai meio tudo se encaixando? Nem tinha tanto aprendizado assim, né, durante a faculdade. Aí aconteceu de eu encontrar um outro amigo de faculdade, logo depois montamos uma gestora financeira. Na verdade, a ideia foi dele, que é o Zeca Magalhães. E montamos a Tarpon. O Zé tinha a ideia da Tarpon, eu fui ali funcionário número 1, sócio número 1 da Tarpon, e 5 anos depois a gente estava fazendo o nosso IPO, aí já por outros valores, e levei minha carreira como analista e gestor de fundos durante 18 anos, mano. Assim, dentro do mercado financeiro, só que sempre tendo como co-investidores nossos universidades americanas, fundos de universidades, os endowments. E eu me encantava pelos ambientes americanos universitários. Você vai para Harvard, você vai para Stanford, você vai para Yale, para Babson, você olha aquilo e fala: nossa, como é diferente. Eu comparava muito com a educação que eu tive na GV. E olha, eu considero a GV uma faculdade espetacular. Isso que eu ia falar. E um dia eu fui parar em Babson, em Boston, e eu olhei uma faculdade que formava donos de empresa. Quando eu olhei aquilo, mano... Isso quando? Isso 2018. Tá. Quando eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus, se eu tivesse estudado aqui, acho que eu teria metade das cicatrizes que eu tenho no meu corpo, profissionalmente falando, né? Porque aqui é o papo que a gente estava tendo antes de começar. Como é difícil empreender no Brasil e no mundo, como se aprende por tentativa e erro. E essa faculdade, ela não treinava um administrador para virar um executivo. Ela treinava um administrador para ser um dono de empresa. Eu fiquei encantado. Gestor, né? Na verdade. Eu fiquei encantado. Quando eu voltei, eu falei: nós vamos fazer uma igual no Brasil. E aí eu peguei meu caderninho telefones, chamei 100 pessoas que eu conhecia, das pessoas mais importantes, pessoas que eu mais admirava, para um café da manhã, dava uma folha em branco e falava: nós vamos fazer a melhor escola de negócios do país, escreve aqui o que precisa ter, o que não precisa ter. E aí veio ideia de um vestibular diferente, veio ideia de mentores. Uma ideia, assim, com quem que você sentou para ter algumas ideias, e quais foram as ideias que te deram? Eu acho que foi desde Marisa Moreira Salles, mulher do Pedro, até o Ciro Pironde, dono da Escola da Cidade, que é a faculdade de arquitetura mais diferente de São Paulo, até o Luiz Alves Paz de Barros, investidor, pessoa física da Bolsa de Valores, conhecido por todos. Daniel Kleff, que era na época diretor de educação do Google. Então foi o Brito da GV mesmo, o Santiago da IE na Europa. Acho que tinha muita gente capaz de contribuir. E aí, mano, eu falo que eu fui simplesmente aquele cara que congregou todas essas ideias, porque a ideia da Link veio de tudo isso. E uma das coisas que é muito importante, né, Álvaro, é que a ideia sem a execução é apenas uma ideia. Sem dúvida. Eu acho que isso vale para tudo, né? É aquela história, todo mundo viu a maçã cair, mas só Newton falou que aquilo caía a 9,81 metros por segundo e deixou a lei da gravidade para todo mundo, mas a maçã cai desde sempre. Exatamente. E a estruturação da Lean, como é que foi, assim? Você pegou as ideias de todo mundo, e daí? Vou fazer, então, uma escola em São Paulo para o empreendedor. Bom, né? Porque você pegou um monte de ideia, você se inspirou em um monte de pessoas. Tá bom, você tá aqui no sonho, agora me coloca na realidade, que hoje já existe há algum tempo, mas me traz. Perfeito. Bom, foi assim, não tinha muita coisa, tinham coisas muito claras e importantes. Por exemplo, o vestibular não dava para ser uma prova de múltipla escolha, precisava ser um processo de seleção mais parecido que o de uma empresa do que de uma faculdade comum. Precisava ser internacional, não dava para ser só no Brasil. Os professores precisavam ser gente de mercado.
não um professor daquele teórico. As aulas precisavam ser muito mais práticas. Precisava ter uma ponte com empresas praticamente dentro de cada matéria, e não só o estágio obrigatório, né? Precisava ter uma individualização da educação. Eu me formei sem ninguém saber quem eu era. Na Link não, a gente conhece cada aluno tem um mentor de negócios, tem um mind mentor, tem um wellness coach, você conhece a pessoa que está ali, não é um número a mais na faculdade, né? Mas quando a gente montou tudo isso, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não sei tocar tudo isso. Mas é impressionante que quando você define um caminho, parece que o universo vai te dando as pessoas para aquilo, porque a Luísa Azevedo, a quem você conhece também, a Lu foi a primeira pessoa que olhou aquilo e falou, Álvaro, eu acho que a gente consegue ter uma aprovação do MEC disso. Ela escreveu 1.350 páginas de um documento, mandou para o Ministério da Educação para protocolar, demorou 14 meses para sair a licença para operar. Mas a bandeira da educação atrai muita gente, mas muita gente. Eu acho que ainda no Brasil, que é um país quase sem educação, né? Exatamente. Quase. Exatamente. Você sabe que eu já pedi para muitas pessoas palestrarem na Link, né? E é um convite a palestrar, Sim. Palestra para os alunos. Acho que já passaram de 100. Eu tive uma negativa. De quem? Não vou falar. Mas não posso. Mas você ficou com raiva ou não? Não fiquei, sabe por quê? Porque a pessoa era palestrante profissional. Entendi. E ela me deu foi muito educada comigo, imagina. Mas ela foi muito razoável. Sabe o que ela falou, Manu? Ela falou assim, eu vivo disso, Álvaro. Se eu fizer uma palestra gratuita, eu me sinto mal com todo mundo que paga as minhas palestras. Entendi. Eu falei, tudo bem. Agora os outros 100 que vão pôr luz nesse, impressionante, todo mundo, Abílio Diniz, Nizam Guanais, João Adib, Guilherme Benchimol, as meninas empreendedoras todas, sabe? Total. Isso é para a bandeira da educação, porque eu não peço para mim. Eu falo, é para garoto de 17, 18 anos que olha você como se fosse uma inspiração, né? Então, isso é muito legal. Uma das coisas aqui do Deu Match, né, que eu faço muita questão de falar, é como a gente trabalha com propósito, né? Então, você, por um lado, trabalha com algo que você gosta, que é essa parte de investimento, mas, ao mesmo tempo, você também trabalha com propósito, que é essa parte de educação. Então, você conseguiu unir as duas partes, não é? É muito legal. Eu falo que eu tenho a minha própria Disneylândia, porque eu adoro o que eu faço, mano. Adoro. Eu sou daqueles que não dá snooze no relógio. Eu acordo e vou pro trabalho porque eu amo aquilo, né? Eu acho que eu era aquele menino que queria ser jogador de futebol e virou jogador de futebol, porque eu faço exatamente o que eu gostaria de fazer. E eu acho que os alunos, toda conversa que você tem com os alunos é uma conversa de construir alguma coisa, de ser alguém na vida, né? De desenvolver um produto ou um serviço. E naturalmente eu falo muito para eles que uma ideia, quando ela é boa para todo mundo. Isso é o slogan de uma startup chamada Guia de Rodas, que é do Bruno Mafus. Quando eu vi essa frase eu falei, puxa vida, é tão bacana e tão certeiro isso. Então eu falo para os alunos, você tem uma ideia, não brinca de rouba-monte, não brinca que para você se dar bem o outro precisa se dar mal. Cria uma ideia que fique boa para todo mundo. E de certa maneira esse mote se espalhou na Link. Então, em cada ideia, tem um pouco da ideia da construção de uma sociedade melhor, sabe? Isso dá um orgulho. Com certeza. Tem algum case, assim, de aluno da Link que você possa contar pra gente, assim, que você ajudou a espalhar essa luz por aí? Muito. Tem alguns. Um deles mais famoso, eu acho que é um produto famoso que a turma conhece, que é a água na caixa. Super. O Marcelo foi da primeira turma da Link, aquela água diferente, na caixa que está em todo lugar. É um case muito famoso. Tem os meninos que desenvolveram toda uma gestão de consultório médico e tributação médica chamada Caveu. Captaram 5 milhões de reais a um valuation de 50 milhões de reais. Isso é garoto de graduação, não estou falando do cara de 30 anos, de 40 anos de idade, não. É garoto que saiu do ensino médio e entrou para a faculdade. Tem um outro que desenvolveu creatina, Engame, que acabaram de receber um aporte de 1 milhão de reais. A gente tem 93 startups criadas dentro da Link, mano. Eu posso ficar até amanhã, se você quiser, mas tem bastante case. E você, né, como eu disse, você investe. E você, de alguma forma, acaba investindo nos seus alunos, não só com conhecimento, mas com dinheiro? Quando você vê
que o negócio pode dar bom também? A gente tem uma aceleradora de negócios lá dentro. Tá. A gente provê conhecimento para todo mundo e tudo que eles precisam para todo mundo. Agora, tem um momento que acho que as empresas dos alunos chegam que elas precisam de um aporte mais diário de serviço para aquele negócio acontecer e ele focar no core business dele. Sim. Então a gente criou uma aceleradora que dá suporte jurídico, contábil, financeiro, marketing, design, marketing digital, espaço físico para ele trabalhar, que a gente chama de MI5, é o MI5 assim lá dentro. E quando os alunos são convidados a virem para esse lugar, a Link tem um veículo de investimento que fica com 5% da participação dos alunos. E se os alunos forem captar mais, a gente pode ou não colocar dinheiro a mais. Já aconteceu da gente fazer isso e aumentar a exposição naquela empresa. Hoje a Link tem participação em 16 das empresas dos alunos. Então é como sócio mesmo. Né? Com certeza. E aí tem um pulo do gato legal que é assim, quando você vai para o 2º ano na Link, você ganha uma ação da Link. A Link é uma empresa de capital fechado, mas uma sociedade anônima. Então, todo aluno que chega no 2º ano, ele ganha uma ação da Link, ele vira sócio da Link, da escola que ele estuda. Além de gerar pertencimento, gera para ele uma participação indireta nos negócios de todos os amigos. Então, isso é legal também. Que bacana. Você se forma com participações pequenas, claro, mas em todos os negócios dos amigos que se formaram ali. Álvaro, a educação muda muito. E aí eu queria entender como que a Link ela se prepara para essa educação de hoje em dia, atual, com a inovação. Então você acaba indo em bastante universidade fazer benchmark. Como que você enxerga essa nova educação? Porque a educação que provavelmente a gente teve de prova não funciona mais. É retrógrada? Me conta. É muito antiga, muito antiga. É assim, que é difícil mudar um transatlântico, né? Que vem grande no mar, assim. E você mudar a direção assim, exato. Você tem que mudar um grau, depois outro grau, depois aquilo vai mudando, né? Uhum. A verdade é que durante séculos, até o ano 2000 e pouquinho, as faculdades eram lugares de transmissão de conhecimento. Por que você ia para Oxford? Tirando o relacionamento, você ia porque lá tinha uma biblioteca boa, porque lá tinham professores bons, porque lá tinham institutos de pesquisas desenvolvendo alguma coisa que ninguém nunca tinha visto. Uhum. E para você ter acesso àqueles livros, àqueles professores, àquele conhecimento, você tinha que ir até Londres. Sim. Ou até a Inglaterra e ficar Sim. lá em Oxford um tempo, né? E beber daquilo. Hoje acabou isso. Hoje você tem o YouTube, você tem uma Wikipedia, você tem um TikTok, você tem qualquer coisa que você queira fazer, queira aprender, você está no seu celular. Então, o jogo da nova educação não é um jogo de transmissão de conhecimento, é um jogo de aplicação de conhecimento. Tá. Eu posso te ensinar finanças, isso você vai aprender com um professor no YouTube talvez melhor do que um professor de Harvard, porque alguém tem uma didática melhor que a sua, uma semântica melhor que a sua, mas você vai precisar aplicar para aprender. Então isso é importante. A ordenação da educação é importante, porque não adianta você chegar e falar, vou aprender sobre inteligência artificial e sair digitando. Você tem uma ordem para você chegar em algo que seja muito razoável. Sim. E a objetivação. Então, com que objetivo você quer fazer seu próximo curso? Isso vale para todos nós. Às vezes a gente não se pergunta, se inscreve numa pós. Por que uma pós? Porque eu acho que é melhor para eu aumentar meu salário. Você fala, meu Deus do céu, você vai se meter toda terça e quinta à noite num lugar que vai te despejar um monte de conteúdo. E você nem sabe se o seu salário vai aumentar, né? Isso, talvez o que seja melhor para você seja um curso de empatia, seja um curso de gerenciamento de crise, seja um curso de paciência, seja um curso de oratória ou qualquer outra coisa que seja bem mais efetiva para a vida daquela pessoa. Então, entender como efetivamente aquele próximo conhecimento vai ser útil na vida da pessoa, e isso é individual, varia de cada um, né? Com certeza. Então, acho que a nova educação está muito mais pautada em ordenação, aplicação e objetivação do conhecimento do que só transmissão. Transmissão está aí disponível para todo mundo de graça, se você souber procurar bem, você chega. Ordenação,
Aplicação e objetivação. Transmissão virou commodity. Ninguém aguenta mais, Manu, entrar numa sala de aula e ouvir um professor falar por 2 horas e, como você bem falou, 2 vezes por semestre o cara tem que fazer uma prova escrita. Você fala, meu Deus do céu, não é possível que isso seja tão antigo. E como é que, então, essa nova educação do futuro é mais projetos, é mais mão na massa? Totalmente mão na massa. Você precisa aplicar aquilo que você está fazendo, né? Porque a teoria é importante, Teoria, ela encurta caminho. Nem eu, nem você jamais entraríamos num avião que o piloto não teve a teoria. Pelo amor de Deus, até porque a prática ia dar morte para todo mundo. Sim. Né? Então não é só pela prática que se aprende. Teoria é super importante. Agora, se você deixar só na teoria, é um lutador de jiu-jitsu que nunca foi pro tatame. Sim. O cara se forma, tem gente que se forma numa faculdade 4 anos depois o cara não fez nada daquilo que ele aprendeu. Sim. Nem lembra. No meu caso foi um pouco disso. Se eu não tivesse empreendido, eu não teria usado tudo que eu aprendi. Sim. Sociologia 1, Sociologia 2, estatística, um monte de coisa meio sem nexo. Então você precisa colocar isso dentro de sala de aula, e a cobrança pode ser por isso também, pela aplicação. Tem gente que faz coisa na empresa própria, lá na Link, aquilo vale como nota da matéria que ele está fazendo. Porque eu não preciso falar para ele fazer um plano de marketing teórico, ele faz da empresa dele. Você acha que vão ter algumas faculdades que vão acabar, algumas matérias que vão acabar? Eu acho que talvez elas... Ou as escolas, que você acha que muda na educação assim, nos próximos 10, 15 anos? Eu acho que o que está acontecendo com o ensino, principalmente público, e das escolas massificadas, mostra como as pessoas estão pensando. Não sei se você sabe, mas a USP tem 52% de dropout ao longo dos cursos. Estamos falando da universidade mais reconhecida do país. Estamos falando de um curso gratuito, ou seja, não é que o cara tem que desembolsar, que é muito difícil para entrar. Então você fala, por que essas pessoas estão indo embora? Não é uma pergunta para se fazer? Eu acho que não é só um elemento, mas é uma pergunta para se fazer. E eu não sou contra a educação pública, pelo amor de Deus. Eu acho que cumpre seu papel. Mas alguma coisa está ficando para trás. Mesma coisa com essas faculdades grandes que só transmitem conhecimento por EAD. 60% das empresas, dos alunos vão embora. Você fala, por que essa turma está indo embora? Ou não está sendo útil, ou não está sendo importante, ou não está legal, ou o cara não está conseguindo pagar. Alguma coisa está acontecendo. Então, eu acho que a tendência nos mostra que precisa haver uma remodelação. Agora, é mais fácil você ver isso em escolas novas e menores, né? Dei exemplo a Escola Cidade. O Intelli do André Esteves segue o mesmo caminho, eu acho, de inovação. O INSPER tem um pouco disso, uma cara inovadora. A Link, como exemplo também. Eu acho que as escolas novas estão ensinando um pouquinho as escolas antigas que dá para fazer a coisa diferente. Com inteligência artificial, que eu acho que é um dos assuntos assim que mais se fala, né? Eu fui pro South by Southwest. Ah, você foi esse ano? Eu palestrei lá. Parabéns, eu fui ano passado. Eu fui ano passado esse ano. Olha só. E acho que a gente, né, teve lá a palestra do ChatGPT, e a gente vê muito trabalhos de escola, né, com inteligência artificial, que você não precisa mais fazer um trabalho de escola ou qualquer tipo de trabalho. Então, a inteligência artificial modifica muito o trabalho em si. Como é que você vê a educação com inteligência artificial? Como é que você vê os próprios trabalhos com isso? Eu acho que não tem como mais pensar o ser humano desacoplado da máquina. Eu acho que a gente tem que começar a treinar ser humano mais máquina, simples assim. Sem louvor e sem censura. Você imagina a gente sem o nosso celular? A gente é mais burro, a gente é mais desorientado, a gente provavelmente não sabe o telefone de muita gente de cor. Eu sei um telefone de cor. Não sei mais o resto. Sim. Antigamente eu sabia todos. A gente passa a ser uma pessoa muito mais limitada sem o nosso celular. Por quê? Porque a gente virou uma combinação ser humano mais essa maquininha chamada celular. A inteligência artificial, ela só potencializa isso. Por quê? Porque eu tenho uma capacidade de raciocínio, você tem uma, só que nós temos elementos limitados aqui no nosso HD. Quando a gente pega esse HD e bota um HD externo junto, muito mais potente, se eu treinar essa pessoa
a usar a máquina e eu formar não um ser humano, mas um ser humano mais uma máquina potente, levando em consideração as virtudes e habilidades do humano, que é o coração, que é a empatia, que é o psicológico, que é o objetivo, que é o bem-estar, junto com uma conta de matemática feita por um computador e não pela minha cabeça, porque o computador vai fazer muito melhor, isso tudo tende a se potencializar. O que as pessoas fazem, elas desassociam. Ela fala, não, porque a inteligência artificial vai substituir. Não, não é isso. O ser humano mais uma inteligência artificial vai substituir o ser humano sem a máquina. Essa é a grande verdade. Porque se a gente for se comparar, nós com o celular na mão, a uma pessoa sem o celular, a gente vai ser mais forte. Mas nossa potência é muito maior. Pode não saber usar, mas a nossa potência é maior. Como que os seus alunos hoje estudam e entendem com a inteligência artificial? Tá entremeado dentro de cada matéria da Link. Os professores são treinados a usar isso não para aquele aspecto de, desculpa o termo grosseiro, vagabundagem, de falar, eu não tenho que fazer esse trabalho porque a inteligência artificial faz para mim. Não nesse sentido, mas usar para facilitar, formular questões inteligentes onde ele possa usar a inteligência artificial, mas tem coisa que não dá para, que você pode usar e você vai estar limitado mesmo assim. Não, eu vi enfim, você usa bastante TikTok? Uso. Acho que ainda mais para entender uma geração Z, acho que é uma das coisas que seria importante a gente falar aqui. Eu estava vendo um vídeo no TikTok que era como você usava o ChatGPT para copiar uma matéria e não ser pego pelo professor, entendeu? Então, esses vídeos rodam no grupo de professores da Link. Toda vez que alguém mandar isso, a gente tem um grupo com todos os professores, tudo que aparece disso eles mandam. É muito interessante. Tipo assim, o próprio aluno já está tentando, fingir, fakear a inteligência artificial. Pra, não, vamos fingir que isso daqui, muda 3 palavras que ele vai achar que foi você que escreveu. Mas você vê que não dá para medir mais as pessoas assim, né? Você tem que ser mais inteligente que isso. Com certeza, com certeza. Então, o futuro é ser humano, inteligência artificial. Mas como? Se ser humano mais máquina, mais inteligência artificial que seja, não tem como dissociar mais isso. Você pode ir contra, você pode não gostar, você pode não acreditar. Não tem como. É igualzinho. Pensa no celular. Quantas vezes alguém mais velho que a gente falou, nossa, sai desse negócio, como é que o ser humano agora fica preso a isso aí? Hoje ninguém mais fala disso, porque todo mundo usa. Total. Né? A inteligência artificial vai ser a mesma coisa. E facilita muita coisa, demais. Então, acho que um dos temas desse ano, inclusive do South By, era inteligência artificial e saúde mental. Porque a inteligência artificial gera muito medo e gera uma inconstância também, porque ele te traz aquele medo de você perder o seu trabalho, de você não ser tão potente igual aquela outra pessoa. Então, e também você querer gerar uma ansiedade. Então, eu acho que foram 2 conceitos muito trabalhados nesse ano. Perfeito. E eu acho que são 2 conceitos muito trabalhados também com o mundo do empreendedorismo, como trabalhar saúde mental e como trabalhar hoje a tecnologia na sua empresa. Fundamental. Eu acho que o primeiro, é o dos mais discutidos hoje em dia, o que mais tem gerado essa crise, acho que mundial de ansiedade, né? Você olha não só os jovens, mas adultos também, pessoas mentalmente perdidas, pessoas psicologicamente frágeis, né? Por não saberem quem são, por não saberem onde estão, né? Por não saberem o que querem nas suas vidas. E aí ela vai vivendo aquela vida no piloto automático de academia, trabalho, próxima viagem, academia, trabalho, próxima viagem. Quando vê, vai dando uma sensação de angústia na pessoa. E de vazio, né? E de vazio, de inutilidade, de futilidade. Eu acho que isso não tem matado uma geração, porque não dá para generalizar, mas tem deixado as pessoas num nível tarja preta de ansiedade, né? Tem algumas escolas aqui em São Paulo, por exemplo, a Concept.
é uma escola muito diferente. Adoro. E aí eu estou trazendo até um pouco fora da pauta. O ensino ele é diferente e também as provas são diferentes. Me conta um pouco de se isso no futuro, como um jovem empreendedor, vai fazer mais sentido ou não do que uma escola tradicional? Total. Manu, tem um câncer no ensino médio brasileiro chamado vestibular. Em algum momento do tempo, alguém criou uma prova para selecionar quem deveria ir para as melhores universidades, quem não deveria ir. O que é razoável, porque você tem uma oferta limitada e uma demanda gigante. Então alguém fez essa prova. Só que o nosso ensino médio, ele treinava o ser humano para ser humano. Aí veio essa prova e começou a falar assim, não, vai cair matemática, vai cair português, vai cair física, vai cair uma redação que alguém escolheu um tema maluco lá, que eu leio o enunciado, eu não entendo, ficou achando, coitado, do cara de 16, 17 anos, né? Química. Aí, o que aconteceu com o nosso ensino médio? Começou a se moldar para fazer essas provas. Sim. E aí você pega uma pessoa que é socialmente agradável. Sabe aquela pessoa, puxa, uma pessoa social, uma pessoa empática, uma pessoa que se dá bem com todo mundo, ele é simpático, ele é carinhoso com as pessoas. Isso não cai no vestibular e é uma baita virtude para a vida. Você pega um bom esportista que é resiliente, que é determinado, qual esporte até que ele seja... Até inteligência emocional, não cai. Você vê uma pessoa que é controlada emocionalmente, não cai no vestibular. Um artista... O Brasil, acho que se tiver um artista, o Brasil nunca vai formar um Monet, raramente vai formar um Monet. Porque o dia que parecer um artista, um menino que vive numa dimensão diferente, um Salvador Dalí, vão dar Ritalina para ele, porque ele não vai bem de matemática. Então a gente deixou de enaltecer virtudes que são importantes para a vida no ensino médio, porque não cai no vestibular. Olha o que a gente fez com a nossa moçada. Eu vivi isso, você viveu isso, e a moçada vive até hoje. Entra numa sala de terceiro ano de ensino médio, terceiro colegial, e vê o nível de ansiedade que está aquela turma. Você fala, meu Deus, a gente precisa disso. É isso que a gente quer para criar uma sociedade? Para o cara entrar numa faculdade que 200 para 1 e depois pedir para sair, ou trancar, ou fazer essas bobagens que a turma faz. Olha que loucura que a gente... E só uma pausa, com 18 anos, muitos deles nem sabem o que querem da vida. Imagina. Isso chega o pai e a mãe e fala, você pode escolher entre medicina, engenharia, direito. Aí ele não pergunta... Por quê? Porque seu avô que fez. É isso, ele não pergunta quantos advogados tem no Brasil. O Brasil tem 1.300.000 advogados. Será que a gente precisa... Aliás, não sei se você sabe um dado, tem mais curso de direito no Brasil do que o resto do mundo somado. Você soma todos os cursos de direito no mundo, dá 1.200... Porque proliferou. Entendi. Um sistema que trabalha para si mesmo, claro, mas também não vou entrar nesse mérito. Mas aí você fala, será que a gente precisa de 1.301.000 mais advogado? Ou 1.300.000 e mais um advogado? Nem pergunta, porque o pai o avô o cara meio vai na leva. Ele nem sabe se ele gosta daquilo. Você fala, cara, você vai ter que ler 200 páginas por dia, escrever não sei quantas peças, você quer isso? Claro que tem um menino que quer, mas não é o comum. O comum é ele se decepcionar no primeiro, no segundo ano depois, porque ele fala, putz, não é o que eu pensava. Ou estou fazendo isso aqui por orgulho e satisfação do meu pai, não porque está no meu coração, que é o pior de tudo. Mas, ao mesmo tempo, e aí vamos falar de uma geração um pouco mais jovem, que é a geração Z. Uhum. A geração Z é uma geração que ela tem acesso a tudo, né? Já nasceu com acesso ao tudo. E ela não foi acostumada a buscar. Ela já nasceu. A informação está disponível. Exatamente. Muita gente chama a geração Z de uma geração mais frágil. Como que você vê essa geração? Mais ansiosa. Não sei se é mais frágil, mas mais ansiosa com certeza. Porque eles têm tanta coisa na mão, né? Eu tenho 46 anos. Eu tive que buscar informação. Seja na biblioteca, alguém mandava fazer alguma coisa, eu tinha que buscar. Coisa, hoje não. Você teve que saber o que era esperar o intervalo de uma novela, coisas idiotas, mas tipo, o que essa geração é on demand e não quer esperar. Então, não quer. Como que é isso, uma empresa na mão de uma pessoa? E aí é uma dúvida mesmo. Como que a gente faz com que esses futuros empreendedores entendam que é difícil realmente empreender, que
às vezes demora a maturação de uma empresa, que não é on demand. Você tem que pôr na prática. Sabe por quê? O mercado é implacável. Eu falo, o empreendedor tem o pior dos chefes, que chama cliente. Você acha que você empreende e não tem chefe? Tem, e o cliente é implacável. Ele fala para você o que você não gostaria de ouvir, ele escreve um review lá no teu site ou na tua página de Instagram que não era bem o que você queria ouvir. Sim, total. Ele faz melhorias o tempo todo no seu serviço ou no seu produto. E eu acho que quanto antes essa geração passa por isso, mais ilusões quebradas ela vai ter no sentido de amadurecimento. Enquanto ela não passar por isso, é aquele negócio, sabe? O professor do terceiro colegial fala assim, não, passa ele aí que o vestibular define. Sim. Aí o vestibular fala, não, tudo bem, aceita aqui dentro, ou uma faculdade pouco concorrida, aceita aqui que depois na faculdade se aprende. Aí o professor de faculdade fala, não, deixa uma hora a vida aprende, a vida ensina. E a vida ensina mesmo, só que você tem, quanto antes você conseguir antecipar esse ensino da vida, mais ele vai perceber que não é do jeitinho que ele quer. Porque hoje a moçadinha não está mais acostumada a levar não. É o que ele quer, a comida que ele quer, no tempo que ele quer. Então você não tem frustração. E você percebe não tem, isso, por exemplo, com os novos alunos da Linx? E como é que é? Total. Vou te dar uma diferença. É bolsista e não bolsista na Linx. Tem diferença. O bolsista, ele é mais ralador. Sim. O não bolsista, que o pai dá um cartão de crédito para ele comer no Kosushi, no Makoto todo dia, você fala, poxa, você acha que esse cara vai querer trabalhar no BTG para ganhar R$2.000 por mês? São 2, 3 baladas dele. Sim. De Vila JK ou qualquer coisa. Sim. Que essa moçada vá, né? Então, é mais difícil você ir contra isso. No sentido de falar, olha, cara, você não pode sair à noite e tomar Dom Perignon se você não ganha para tomar Dom Perignon. Não importa se seu pai construiu o império. Então, às vezes, a dificuldade é com os pais, não é com a moçada. Eu falo, tem pai que vem falar comigo, eu falo, cara, você precisa me ajudar a dar valor pro teu filho, porque se eu falo uma coisa para ele e você dá um cartão black ilimitado com 20 mil pro cara gastar, você fala, meu Deus do céu. E existem casos, não estou dando caso de um esporádico, existe, né? E aí você tem histórias maravilhosas, que é um bolsista que fala, cara, vamos no quilo de R$30 uma vez, você não vai morrer, você não vai ter dor de barriga, vamos comer um hot dog aqui na porta do estádio que vai estar tudo bem. Sim. E por outro lado, esse não bolsista fala para ele assim, vamos almoçar em Angra hoje, pode ir no avião da minha família. Então, um aprende com o outro, essa diversificação também gera um intraaprendizado legal que a Linx tem, mas eu acho que dar valor às coisas, respeitar o dinheiro, as pessoas, os ambientes, é algo que precisa ser colocado para a moçada. E eu dei exemplos aqui, hein, mano, de uma classe ultra alta, mas não é só aqui que acontece isso, acontece cascateado para qualquer lugar. Com certeza. E isso, assim, a gente fala no Brasil, mas Estados Unidos tem isso. Todo lugar. Né? Vai para a Inglaterra, é isso. Tem escola na Inglaterra que treina só filho de herdeiro, né? Herdeiro literalmente, da família real, né? Exatamente. Como que você enxerga o papel do empreendedor na sociedade atual e qual que é a responsabilidade que você vê associada a ele? Eu acho que é o maior motor de mudança social que existe no Brasil. Não acho que as mudanças sociais vão acontecer pelas iniciativas públicas somente, não acho que as mudanças sociais vão acontecer pela alteração de leis, não acho que as mudanças sociais vão acontecer pela alteração de governantes. Eu acho que a alteração social no Brasil, as mudanças sociais no Brasil vêm pela iniciativa privada nas mãos dos empreendedores. E você pode fazer um pleito que você é a favor de privatização, que você é contra a privatização, mas na hora de, se você pudesse escolher ser atendido num hospital público ou num hospital particular, eu duvido que alguém escolheria o público. Se você pudesse escolher entre andar numa estrada privatizada ou uma não privatizada, eu tenho certeza que você escolheria a privatizada. Se você pudesse escolher numa escola particular boa ou numa escola pública, você escolheria a particular boa. Então, isso nos diz muita coisa. Sinal que a resposta de qualidade, de mudança de sociedade está na iniciativa privada. E isso vem da mão, da cabeça, do suor, das lágrimas do empreendedor brasileiro, que não é fácil.
A Jovem Pan sempre teve, né, um lema que é Brasil, país dos impostos. Brasil, país dos impostos. Exatamente. E aqui tem um grande problema, que é você tentar empreender e, ao mesmo tempo, pagar a quantidade de imposto que você paga e não receber de volta nada, quase. Como é que você traz para esses microempreendedores? Porque assim, aí eu vou te trazer um pouco do mercado que os microempreendedores atuam. Eu não tenho dinheiro para pagar, então, né, muita gente e um bom salário, e eu também não consigo pagar direito os impostos. Então, normalmente você pejotiza. Como é que você vê um pouco esse mercado? Eu acho que o empreendedor ele acaba fazendo um malabarismo muito grande para continuar vivendo, né? Hoje em dia, você fala, cada real gerado numa empresa, ele tem um abocanhador muito grande chamado governo, de qualquer unidade, pode ser federal, pode ser estadual, pode ser municipal. Você pode pegar o tributo que você quiser, contribuição, imposto de renda, contribuição social, ISS, ICMS, o que PIS, COFINS, cada um dá uma abocanhada naquele real que você gera como empreendedor. Sim. E a maioria dos empreendedores brasileiros usam como fonte de financiamento o dinheiro de banco. Sim. E a gente vive num país que taxa de juros é altíssima. Altíssima. Seja nominal, seja real. Né? Então, quando você olha o balanço de uma empresa, aí você pode pegar qualquer empresa de capital aberto que você vai ver aí, você vai ver que cada 100 milhões de reais ou cada 100 reais que um empreendedor gera, uma parte disso vai para imposto e uma parte disso vai para os bancos. Sai via despesa financeira. O que sobra para ele é a mínima parte. Então, o empreendedor, ele acha que o tempo todo ele fica tentando falar, puxa, se eu não puder atender todas as bolas aqui, qual que eu vou poder ajustar? E aí ele vai para aquela chamada zona cinzenta de decisão. Por quê? Porque ele fala, puxa vida, acho que se eu seguir tudo que o órgão regulador falar, seguir toda a tributação, seguir a lei trabalhista, seguir a taxa de juros que eu peço pelo gerente do meu banco lá... Eu não me sustento. Não existe, uma hora vai acabar. Sim. Uma hora aquilo acaba. Por quê? Porque tem sempre alguém querendo abocanhar alguma coisa, né? Tirar daquele... Seja porque o cara tomou um processo de alguém, seja porque o próprio sistema tenta tirar uma licença hoje. Tem coisas que são feitas para não acontecer. É a dificuldade do próprio sistema, desde um AVCB de bombeiro até qualquer coisa. Então ele fala, o empreendedor que tem uma margem menor e que não tem um plano de negócio sólido, ele vai ter que brincar com as possibilidades, correndo risco dentro das possibilidades. É isso. Antes da gente terminar, Álvaro, uma dica essencial para o empreendedor brasileiro, já que a gente estava aqui falando sobre malabarismo. Construa o seu jornal. Eu acho isso importantíssimo. Escolha quem você lê, escolha quem você ouve, porque eu acho que tem uma influência muito grande na nossa vida. Você falou da Jovem Pan, o país dos impostos. Eu falo que meu caráter foi moldado pela Jovem Pan também. Que bom. E é verdade. Durante muito tempo, meu pai trabalhou numa companhia francesa de uma empresa química chamada Ródia. E a gente morava em São Paulo e a gente foi transferido para Campinas. E eu fui morar em Campinas quando eu tinha meus 13, 14 anos de idade. E o primeiro ano de GV, meus pais moravam em Campinas e meu pai trabalhava em São Paulo já. E eu vinha com ele, eu vinha ao som de A Cidade Não Desperta, apenas acerta a sua posição, vambora. E aquela música, você sabe que eu tenho ela na minha playlist e eu ponho quando eu tô indo trabalhar muitas vezes. É uma música específica da Jovem Pan, eu acho que se vocês pesquisarem aí vocês vão achar, que é uma música que mostra trabalho, que é uma música que mostra que é possível fazer diferente, que tá todo mundo construindo, tá todo mundo na vida tentando acertar. Eu fico até meio arrepiado e emocionado, porque lembra um pouco do tempo com meu pai, eu acho que traz valores, sabe? E eu me lembro com o máximo carinho da Jovem Pan por conta dessa música. Então, se isso teve uma influência em mim quando pequenininho, quando garoto ainda, eu fico imaginando o que você lê, o que você ouve hoje, que influência vai ter nas suas ações. E hoje a gente pode escolher quem a gente vê.
A gente não precisa ler um jornal impresso. Eu posso falar, eu gostaria de seguir essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Eu brinco que eu tenho... Brinco não, eu tenho um jornal próprio. Eu tenho uma conta no Instagram, chama Jornal Álvaro. Quem acessar aí vai ver, é fechado. Mas ali eu sigo só as pessoas que eu quero e eu leio esse jornal. Que legal. São faculdades de fora, são... instituições de mídia que eu gosto de ler, que eu sei que não vai me trazer um lado que é uma influência negativa, fake news. E eu acho que essa liberdade tem... E o empreendedor, ele pode hoje seguir todos os concorrentes dele, todos os benchmarks dele, todas as pessoas que ele gostaria de ter na empresa dele, mas ele não consegue pagar, mas que inspiram aquele setor. Então, acho que é uma dica que eu uso. Posso falar porque eu uso. É isso, chegamos ao fim de mais um incrível episódio do Deu Match. Álvaro, muito obrigada, fiquei emocionada com esse final. Não, imagina, obrigado você pelo carinho, prazer. Deixe suas redes sociais aqui para o pessoal te seguir, além do Jornal do Álvaro. No Instagram é fácil, álvaro.chocair, SCHOCAIR. Eu acho que dali você vai para link, você vai para um monte de lugar legal. E deixa também seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Além do Instagram, que tem vários recortes e conteúdos muito legais. @deumatch.podcast. Muito obrigada e até semana que vem. Deu Match. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.